Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando a respeito do humanismo secular. O humanismo secular, a valorização do ser humano, a exaltação do ser humano, uma oposição ao teocentrismo que é Deus no centro. O humanismo secular tem como principal característica o antropocentrismo, que é o homem no centro, o homem no centro. O meu principal objetivo em fazer esses vídeos é levar o ser humano a se valorizar. É a autovalorização. O ser humano valorizando a si mesmo, valorizando aquilo que é. O ser humano reconhecendo a sua capacidade de criar, de fazer, e percebendo que é capaz. O ser humano tem que se conscientizar de que ele é capaz e se libertar das ideias teológicas que inferioriza o ser humano, exalta Theos, Deus, desvaloriza aquilo que é, o tudo que é o ser humano, e exalta e valoriza o nada, aquilo que não é, aquilo que nada é, mas simplesmente uma invenção do próprio ser humano, que é os deuses. Eles exaltam essa invenção deles e desvaloriza a si próprio, dizendo que nada somos, que não é nada, que nada se pode fazer de bom e que os feitos do ser humano é feitos ruins. E quando um ser humano chega a fazer, a realizar uma boa ação que surpreende o outro ser humano, eles atribuem aquele feito ali a uma inspiração divina, ou seja, uma inspiração do nada, a uma inspiração superior. É, para fazer aquilo ali, e por ele mesmo ele não faz, a não ser que ele foi inspirado pelo ser superior. Isso é obra de um ser superior na vida dele. Isso é obra de um ser superior na vida dele. Assim diz aqueles que aprenderam a desvalorizar a si mesmo, que aprenderam a desvalorizar o ser humano e exaltar a um suposto ser divino. Então, o meu objetivo aqui é isso, exaltar a capacidade do ser humano, as ideias humanas, e dizer que o ser humano que usa o seu intelecto, que usa a sua razão, que usa o seu cérebro, que deixa o seu cérebro funcionar, ele é capaz de invenções maravilhosas, de criações maravilhosas, assim como o smartphone, ao computador, a TV, a aeronave, a nave espacial, ao foguete, ao submarino, o tomógrafo, a parede raio-x, etc. Os feitos que você vê hoje, os feitos que você vê hoje aqui na Terra, são os feitos do ser humano. É o progresso do ser humano, o desenvolvimento da humanidade, mostrando que a humanidade, ela por si só se resolve. Por si só se resolve, que não depende de seres espirituais, nem de Deus ou deuses, nem de anjos, demônios. O homem por si só, o ser humano por si só, ele é capaz de se defender, é capaz de
preservar, de criar mecanismo de defesa, de criar sombrinha, habitação, roupa para frio, para calor, tudo é o ser humano que inventa. E a glória tem que ser dada para o ser humano. Mas muitos seres humanos ainda se encontram dormindo e inconsciente daquilo que é, do potencial que tem. Precisa se conscientizar daquilo que é. Precisa se valorizar e não se desvalorizar. Então, é isso aí. O humanismo secular é a valorização do ser humano. A glória é para o ser humano. Mas o humanismo dos primórdios, ou seja, que é chamado humanismo clássico, eles era teológico. Eles confiavam no potencial do ser humano, mas dizia que acima do potencial humano estava o potencial divino. O poder divino, que o ser humano tinha capacidade. Mas essa capacidade vinha de um ser maior, que era Deus, né? Que é Deus, o Deus que ele se referia, porque na época, na Idade Média, o Deus que prevalecia era o Deus judaico-cristão. Então, o Deus que ele esperava e que ele dizia que tinha um potencial era o Deus bíblico, o Deus Javé, ou Yahvé, como é chamado aí, tá entendendo? E por causa disso, esse humanismo era um humanismo que ainda não era liberto, não era um humanismo livre, não era um humanismo dos seres humanos livres, livres para decidir, livres para se gloriar, livres para dizer bem assim, eu fiz, eu posso, porque o humanismo teológico ainda é se Deus quiser. Pela graça de Deus eu faço isso, pela graça de Deus eu faço aquilo. E o humanismo como diz, o humanismo secular, ateísta, ele é sobre si, ele é autêntico, ele é independente, livre, liberto desse conceito de Deus, de alma, de espírito, de Satã e demônios, de Lúcifer, de anjos, de todos os seres sobrenaturais, porque o humanismo ateísta, o ateísmo humanista é o que não acredita em seres sobrenaturais, em nenhum ser sobrenatural. Nós somos naturalistas, materialistas. Acreditamos na matéria. É isso aí. Então, o meu propósito em fazer esses vídeos é conscientizar você, que você é capaz. E esteja consciente disso. E renuncie essa herança teológica, essa dependência do espiritual que é nada, essa dependência de forças espirituais. Liberte-se disso, porque forças espirituais não existem, o que existe é a força material. O que existe é o potencial do ser humano. O ser humano é capaz. Liberte-se dessa independência. Valorize a si mesmo. Tome a glória para si. E diga com convicção, eu posso fazer isso. Eu fiz isso. Não tenha medo de falar eu, porque no teologismo ele diz que falar eu, isso é orgulho. O outro está cheio do eu, isso é orgulho. Não, você pode dizer eu, porque você reconhece que Deus nenhum existe e que o potencial é do ser humano. O ser poderoso é o ser humano. O ser humano tem poder de realizar. O ser humano é capaz. Então, acredite no seu potencial e diga não ao pessimismo, diga não à inferioridade, diga não aos deuses e deusas. Então é isso, humanismo secular ateísta é o homem no centro, é a valorização do ser humano, é a valorização do ser humano. Eu estava conversando com um
camarada entrou lá num vídeo que eu fiz e ele sempre entra ali, ele não critica, ele fica desejando o mal para as pessoas, né? Que você vai encontrar com Deus, que o inferno lhe espera, essas coisas que nós não, ateus, não tememos essas bobagens, né? Nós não tememos essas bobagens porque não acreditamos nelas. Não acreditamos nela e sabemos que, de acordo com a ciência, não existe inferno, não existe Satã, não existe demônio, nada disso existe. Então, a ciência nos emancipou, nos libertou dessas ideias fictícias, ilusórias, que os teológicos ainda alimentam. Eles alimentam, gostam dessas ideias e não querem abandonar essas ideias, prezam essas ideias acima de tudo, né? Eles prezam essas ideias aí acima de tudo. Mas nós, no passado, outrora acreditávamos nessas bobagens também, mas o conhecimento científico nos levou a renunciar essas bobagens. Então, se você gostou deste vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.